Se fala tanto de ano novo, de novo ano, de planos, de metas, de pedido de novidades, e eu vou sempre falar a mesma coisa. Se querem resultados diferentes, vocês precisam mudar de atitude. Senão esse ano vai ser igual ao ano passado. Vocês vão lidar com as mesmas questões, vão viver as mesmas situações, porque se é um planeta escola, funciona exatamente como a escola. A matéria que não é aprendida, ela é repetida. A matéria aprendida, não há tempo a se perder, aquilo não acontece mais na sua vida. Já entendeu como é que funciona? Pronto, vamos à lição seguinte. Mas a matéria que não foi aprendida, ela é repetida. Se cada um aqui olhar para trás, vai observar que alguma coisa se repete ao longo de toda a vida. Mudam os personagens, muda o cenário, mas a questão é a mesma e ela se repete. Então é ali que o aprendizado de vocês é mais necessário e ainda não foi assimilado. Aí a vida vai e vai repetindo. Dá um prazo, repete de novo. Dá um prazo, repete de novo. E quando vocês olham para trás, vão ver que viveram a mesma situação várias vezes, de formas diferentes, porque não entenderam o que esse tipo de situação está trazendo de ensinamento. Não mudaram a forma de reagir a isso. Então, é preciso repetir para que vocês em algum momento assimilem isso, porque é libertador, é isso que traz as soluções. Mudem a forma de olhar para as questões. Mudem a forma de olhar para as pessoas. Ao invés de se queixar das pessoas e achar que as pessoas estão ali na sua vida, no seu caminho, para castigar, para incomodar, como se você fosse o centro do movimento do universo, e não é. Lembrem que aquela pessoa está cruzando o seu caminho e se te atingiu de alguma forma, é porque dentro de você, você carrega aquela questão. E aquela pessoa passou igual um espelho na sua frente e refletiu o que você tem. Porque vocês não se incomodam com todo mundo. Por quê? Porque só com alguns e não com todos. Porque tem pessoas que não refletem nada do que vocês têm. Vocês podem não gostar, não simpatizar, até não concordar com o que faz, mas aquilo não incomoda. Mas algumas incomodam muito. E essas que incomodam muito, elas estão servindo de espelho para o que vocês carregam dentro. Então, ao invés de se queixarem delas, vocês procurem olhar para dentro, identificar o que vocês carregam e trabalhar essa questão dentro de vocês. O outro vai parar de incomodar quando você limpar aquilo dentro, porque não vai mais refletir. E lembrem que todas as pessoas desse planeta que estão encarnadas, elas têm um caminho para seguir, com dificuldades, com limitações, carregam dores, frustrações, medos, inseguranças igualzinho a vocês. Então respeitem mais o caminho de cada um, entendam que ali tem um ser que também está vivendo dificuldades, que pode não estar num bom dia, como muitas vezes você também não está. Naquele dia em que você não está conseguindo se controlar muito bem, não está conseguindo abstrair muito bem as questões que acontecem, o outro também pode estar num dia ruim. Pensa isso, ele não está num dia bom, deixa pra lá. Não agarra aquilo e fica remoendo aquilo um dia inteiro. E lembre que cada um é de um jeito. Seus filhos não são suas cópias, vocês sabem bem disso. Os maridos e as esposas, menos ainda, que são de outros pais. Respeitem a forma de cada um ser, o tempo de cada um caminhar na vida. Mudem a forma de olhar para as coisas. Muitas dores que eu vejo aqui hoje e em outros encontros têm essa raiz. Porque o outro não muda, porque o outro não enxerga, porque o outro isso, porque o outro aquilo. E eu pergunto, e você o que está fazendo para mudar?
Você o que está fazendo para ser diferente? Cuide de si e deixe o outro ser quem ele veio ser, seja quem for. E se vocês querem um ano novo, um novo ano, se vocês querem renovação na vida, seja na vida material, seja na vida emocional, familiar, saúde, o que for, façam diferente. Não sejam aquelas pessoas que se queixam sempre da mesma coisa e que os outros olham e falam, mas ela não faz nada para mudar essa situação. Se queixa de dores, mas não se cuida, não muda os hábitos, não se trata, só se queixa. Não sejam essas pessoas, é muito chato acompanhar pessoas queixosas. E é tão improdutivo isso, não leva a lugar nenhum. Atrair atenção por pena é o pior dos caminhos para se ganhar amor e atenção. Não guardem tanto as coisas dentro do coração, com a desculpa, porque é uma desculpa, de não gostar de briga. Tudo tem que ser falado, tudo tem que ser esclarecido. E nem por isso esses assuntos têm que se tornar uma briga. É aprender a falar direito, é aprender a falar com carinho, é aprender a falar com clareza, e não sobre o outro, sobre si. Se alguma coisa o companheiro, a companheira, alguém da casa faz que machuca, não é dizer você faz isso e aquilo e você está errado. Acabou a conversa, o outro já entrou na defensiva, já nem está te ouvindo mais, ele já está pensando na réplica. Acabou o assunto. Você vai dizer como você se sente. Isso me magoa, isso me cansa, isso me fere, me desgasta. Tem como nós entrarmos num acordo e fazer uma concessão, eu faço um pouco, você faz um pouco, e a gente mudar um pouco essa dinâmica para que a gente tenha um ano melhor? Não vai dar uma discussão disso aí. É saber falar e escolher o momento, não é a hora da cabeça quente. A hora da cabeça quente é a hora de tomar banho frio, sair para caminhar, fazer alguma coisa para ocupar a cabeça, esfriar, se acalmar, se conectar com seres de luz, achar o momento, ver se o outro está disponível mesmo para ouvir, porque pegar o outro ocupado também não vai dar certo. Escolher a hora certa, senta aqui, conversar só um pouquinho, vai lá para o jardim, sempre ao ar livre as conversas são melhores. Nunca no quarto de dormir, para não carregar o ambiente de descanso com alguma energia que possa ser gerada dessa conversa. E conversem, abram o coração. Muitas doenças são instaladas no corpo de vocês pelas mágoas guardadas, pelas tristezas que vão se acumulando, de coisas que não são ditas, de silêncios que se diz preferir para não discutir, mas não adianta, porque aquilo está entalado e a pessoa acaba reagindo no dia a dia de uma forma muito pior do que às vezes uma discussão, porque aquilo é todo dia, aquela farpinha, aquela cutucada, aquele debochinho, é muito pior do que uma discussão. Então não falar não adianta nada. E traz doenças. Muitas doenças começam por aí, pelas coisas não ditas, pelas coisas engolidas, mal digeridas. Então façam desse novo ano uma nova postura, aprendam a falar o que sentem, a falar menos bobagens, menos coisas inúteis e falar mais sobre aquilo que interessa. Se vocês acham que a família de vocês é uma família que vale a pena, lutem por ela, mas não lutem brigando. Lutem harmonizando, achando uma forma de conversar, achando uma forma de resolver. Às vezes não vai ser na primeira conversa que vai tudo se transformar magicamente, porque depende do outro digerir o que você vai falar, pensar o que pode ser feito. Cada um tem seu tempo também para digerir uma conversa, tem que respeitar. Tem pessoas que são mais práticas, outras são mais emocionais, elas levam mais tempo. Mas tentem, e tentem de novo, e tentem de novo. Aqui quem tem filho sabe quantas vezes na vida se repete a mesma coisa. Milhares.
E os pais não desistem de repetir a mesma coisa, porque sabem que estão ensinando. Eles estão lutando pelo aquele filho. Façam isso com as suas famílias. Aprendam a conversar, a harmonizar, a perdoar. O que são as mágoas se não um passado alimentado? É isso. Vocês estão alimentando a lembrança, a fantasia, que já passou, já aconteceu, não vai mudar, porque já está feito. Vamos deixar passar, deixa para lá. Às vezes a pessoa já mudou e você continua ali alimentando uma mágoa do tempo que ela era daquele jeito. Eu vejo muito isso aqui, os irmãos veem muito isso nas consultas. Não tem sentido. A vida é para frente, é o hoje, o agora, que é a única realidade que se tem, e o para frente, que é o que se pode mudar, que é o que se pode criar, que é o que se pode planejar. Também nem tudo que a gente planeja consegue realizar, mas é um movimento para frente. Larguem o passado para trás. Vocês estão perdendo tempo, alimentando lembranças que já se foram. Às vezes até de pessoas que já morreram. É de uma inutilidade absurda. E dói, e pesa, e dificulta a caminhada. Porque vocês não estão leves para andar, para fluir. Vocês estão amarrados, agarrados no tempo. No tempo que também é só uma ideia, né? Até os cientistas já sabiam disso, há quase 200 anos atrás, da relatividade do tempo. Façam um ano diferente. Se conectem mais com a espiritualidade que vocês acreditam, não importa o nome que tenha, nem a forma como vocês fazem, mas se conectem com essa espiritualidade. Comecem a olhar as coisas do ponto do observador, inclusive do observador de si mesmo, olhando como você faz as coisas, como você pensa, como você reage. E fica observando as pessoas, observa o mundo. Tantas transformações estão acontecendo nesse planeta, nesse momento. Coisas tão graves, tão sérias estão acontecendo. Coisas temerosas que podem ter um desfecho muito grave para todos vocês, de todos os lugares. Vocês não podem perder tempo e energia com uma coisa que já passou. Não faz sentido. É para frente. E como tão bem lembrou o irmão hoje, cuidem muito com o que pensam para manter sua frequência alta. Esse é um ano grave. Vocês sabem disso. Por mínimo que vocês se interessem pelas notícias do que acontece no mundo, elas são tão graves, elas estão em todos os lugares que não tem como não ver. Esse é um ano grave, é um ano pesado, é um ano de guerra. Né? Fechamos o ano de 2023 com 10 guerras em andamento. Agora estamos abrindo o ano com algumas já querendo se iniciar para somar com essas 10. Isso é muito sério. Porque essa energia, ela transita em todo o planeta, ela não está localizada num lugar só. Ela não está só lá, e como é longe eu não tenho nada com isso. O vizinho aqui também está querendo, e é aqui do lado. E pode envolver o país de vocês. Essas coisas, elas andam. Essa energia, ela transita. Então interessa sim o que acontece em todo lugar. Porque é a mesma casa, é a mesma atmosfera que vocês respiram. É o mesmo ar que anda no mundo todo, é a mesma água que anda no mundo todo. O nome dos oceanos é só uma questão de organização, porque a água é a mesma no planeta inteiro. Então, olhem como observador desse planeta, olhem o que está acontecendo e vejam a inutilidade de se gastar energia com coisas que já passaram. Com coisas que não têm solução, que é a mudança do outro. Você não tem gerência sobre o outro, só sobre si mesmo. Poupem a sua energia, elevem a sua frequência. Vocês vão precisar disso esse ano. Como precisaram no ano passado, como tem precisado nesses últimos anos, que tem
piorado a cada ano que passa. Vocês vão precisar de equilíbrio, vocês vão precisar de proteção, vocês vão precisar de alta frequência, vocês vão precisar manter a calma. Por que deixar chegar uma situação séria para ir aprender a manter a calma depois de ter tido um surto? Vão treinando no dia a dia, vão treinando com as pequenas coisas. E quando chegar uma coisa mais grave, vocês já estão habituados a se controlar, a manter o bom senso, a manter a calma. Eu estava falando com a moça agora há pouco. Tem situações da vida de vocês, prestem bem atenção nisso, que a espiritualidade está trabalhando com afinco na solução da questão. Um grupo foi destinado para trabalhar com afinco na solução daquela questão. Estão lá, lutando por vocês, tirando as pedras do caminho, mexendo com as pessoas que estão envolvidas com aquela situação, facilitando tudo para que aquilo se resolva para você. E aí você perde o controle. Perde o controle porque não tem paciência, porque não sabe esperar, porque acha que tudo tem que ser para ontem ou tem que ser do seu jeito, enfim, por razões diversas, perde o controle. Começa a esbravejar, a pensar coisas ruins, a ficar nervoso, tomar remédio, se intoxicar. Aquele grupo que está lá trabalhando com afinco, que já é uma trabalheira danada, precisa pedir reforço para proteger vocês, porque na hora que vocês se descontrolam, vocês baixam a frequência, sintonizam com os obsessores que estão sempre de plantão, eles entram na sua casa, invadem a sua vida, e aí tem que vir reforço para tirar aqueles obsessores, para proteger a sua situação. Aí vem mais alguém que é para tentar botar a sua cabeça no lugar, para tentar intuir que você tem que se acalmar. E já estragou todo o projeto lá daquele primeiro grupo que estava trabalhando com afinco na solução do seu problema. E querem que as coisas caiam do céu pronto. E não caem, porque uma parte da solução vem de vocês. Vocês precisam colaborar com a espiritualidade que cuida de vocês. Não dá para eles ficarem brincando de faxineiro com vocês a vida toda. Eles limpam, vocês sujam. Eles limpam, vocês sujam. Os problemas de vocês ficam sem a atenção que precisa. Porque eles não têm tempo de resolver o problema, porque eles têm que ficar tomando conta do seu descontrole e de tudo de ruim que você atrai para a sua vida. Então, manter a calma, aprender a se controlar, aprender a dar um passo atrás na hora que fica nervoso, ou que fica com raiva, ou que fica assustado, respirar, é fundamental. Vocês precisam aprender a controlar essa cabeça. A cabeça não pode ser dona de vocês, os pensamentos mirabolantes, agitados. Vocês não são o cérebro é um órgão do corpo que vocês habitam. A mente não são vocês. Vocês são um espírito que se adonou de um aparelho que é dotado de um cérebro maravilhoso, que tem uma porção de conexões energéticas, espirituais e terrenas, mas faz parte do corpo e vocês não são esse corpo. Então relaxem, aprendam a relaxar. Nós falamos demais aqui sobre a meditação. Estudem sobre esse assunto, pesquisem, vocês vão ver que é fácil. Tem muitas formas muito simples de começar, os primeiros passinhos, para depois vocês chegarem àquele ponto que todo mundo sabe, de alguém que senta e se desconecta. Para chegar lá, aquela pessoa começou devagarinho. Tem muitas formas simples, a internet está cheia de informação sobre isso. Aprendam um pouquinho sobre isso. Vocês precisam aprender a se controlar, vocês precisam aprender a dominar essa mente, para não dar tanto trabalho para a espiritualidade que cuida de vocês e eles terem mais tempo e liberdade para tomar conta das questões que são realmente importantes. Senão eles têm que largar o que estão fazendo para tomar conta de um obsessor que entrou por ali, outro que entrou pela janela, outro que está deitado na sua cama e tome discussão e confusão dentro de casa e eles estão lá na faxina. Os espíritos que vieram com vocês nessa jornada, eles não vieram para ser faxineiros de ninguém. Eles vieram para ajudar, para orientar, para proteger também a parte que eles podem. Eles não podem tudo, já que uma parte é a mente de vocês que cria e eles não podem interferir nisso. Então, quando vocês estiverem prestes a se descontrolar,
Lembrem disso, a partir daquele momento, tudo que os irmãos que acompanham vocês estão fazendo vão parar para tomar conta da sua frequência que baixou e das energias baixas e ruins que vocês atraíram. E vão largar o problema de vocês para depois, porque tem que atender uma emergência. Então vocês mesmos se atrapalham, vocês mesmos dificultam o caminho. Ah, mas se todo mundo tem protetor, por que que eu não fico protegido? Por que que a minha casa ficou desse jeito? Por que que meu corpo está todo assim? Porque a cabeça de vocês fez isso. E os irmãos ainda estão ali amparando o pior. Porque vocês podem ter certeza, pode ser o que for, um acidente de carro. Vocês receberam 10% da carga só. 90% os irmãos seguram no peito. Sempre pensem, podia ter sido bem pior. Mas o tempo que eles estão cuidando disso, eles não estão cuidando dos problemas de vocês, porque não tem tempo. São 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Não dá para ficar toda hora pedindo reforço, porque às vezes não tem ninguém de plantão. A gente tem que se virar com o que tem. Então vocês precisam ajudar, vocês precisam fazer a parte de vocês. E o que a gente pede é que vocês aprendam a controlar os pensamentos, a controlar as atitudes, a olhar a vida com um pouco mais de humor. Não dá para levar a vida tão a sério, no final todos sairão mortos. Em algum momento vocês vão partir. Então não adianta levar tudo tão a sério. Vamos relaxar um pouco, deixar um tanto de coisa para lá. Não gastar energia com isso não. Deixa para lá, vou pensar em coisas mais importantes. E aprendam a respirar, a fazer a respiração que relaxa o corpo, que relaxa a mente e que faz a mente produzir os hormônios que realmente vão ajudar a raciocinar. Isso vai fazer esse ser um ano novo. Senão vai ser só uma mudança de calendário para a mesma vidinha de sempre. E nós vamos passar o ano aqui nas consultas conversando sobre os mesmos assuntos. Ouvindo as mesmas queixas e dando os mesmos conselhos. Porque a gente vai falar a mesma coisa até cansar. Vocês vão cansar de ouvir da gente a mesma coisa, porque vocês vão falar as mesmas coisas. É isso, nós desejamos de fato que vocês tenham um novo ano, uma nova vida, renovação de tudo, de tudo. Desafios novos, estímulos novos, coisas boas para fazer, coisas que façam vocês acordarem de manhã com vontade de sair para fazer. Boas relações, boas amizades. Tudo de bom é o que nós desejamos para vocês. Mas não percam de vista que metade do caminho é feito por vocês. Não é por nós, não é por Deus, não é por Nossa Senhora, não é pelo anjo milagroso, é por vocês, pelo que a mente de vocês produz de bom ou de ruim. Assumam essa responsabilidade, porque ela é real. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar. E independente do que está por vir, o irmão falou isso e a gente repete sempre aqui, independente do que está por vir, é possível ter uma boa vida. Na sua bolha, bem construída, protegida, com alta vibração. Enquanto as coisas estão do lado de fora pegando fogo. Dá sim para prosperar, dá sim para viver em harmonia, dá sim para viver com tranquilidade, basta mudar a forma de ver as coisas e dar importância ao que é importante e não perder tempo com coisas inúteis. Quando vocês tiverem muita dúvida sobre a importância que tem, olhem para uma foto do planeta Terra tirado lá da Lua e tenta se achar ali. Nós não somos nada aqui. Nós somos células de um corpo vivo que é a Terra. Como vocês têm células no corpo, vocês são células do planeta. Vivam em harmonia para não adoecer esse corpo celeste. E não se levem tão a sério. Uma boa noite para vocês, bom trabalho,
aos trabalhadores da casa. Fiquem em paz, façam as suas orações, aproveitem que todos esses irmãos espirituais estão reunidos hoje aqui. Pensem nas pessoas que vocês querem enviar ajuda, peçam por vocês, por seus planos, seus desejos de mudança, peçam apoio para que elas aconteçam. Usem esse espaço para saírem daqui mais leves, mais sábios, mais tranquilos. E levem para suas casas essa sensação de paz, de tranquilidade. E vão estudar, que precisa. Uma boa noite para vocês.